aqui a gravação. Vocês também usam pijama? Não, né? Vocês estão tudo arrumada. Tu tá de pijama, Thay? Pijama. Ah, então não tá. Eu estaria de pijama, eu cheguei muito tarde. Eu cheguei até, tô até bonita. Não, a Carol tá de maquiagem, tipo assim. É um estudo. É um nível muito especialmente eclético pra esse nosso você. estudo. Boa, gostei, Carol. Extremamente eclético. 2 de pijama, uma acabou de sair da capa de revista, a Dani tá ali na frente do júri Foi ainda. atropelada por um caminhão. Ah, a Dani tá doente. Mas a febre já passou, né, Dani? Passou. Amém. Ai, graças a Deus. Então, bora. Ai, meu Deus, esqueci de pegar minha Bíblia, peraí. Ah, mas eu tenho Bíblia aqui do meu lado. Aí uma coisa que não falta nessa casa, deixa eu pegar essa daqui que faz tempo que eu não ia uso. dizer, eu tenho certeza, se tu olhar pro lado, vai ter uma Bíblia. Tipo assim, pior é que essa parte aqui da biblioteca só tem uma Bíblia. Eu gosto de deixar todas as minhas Bíblias lá no meu closet, sabe? Sim. Mas achei uma do C.S. Lewis que tá na coleção de C.S. Lewis. Mas vamos lá. Lição 1, criados de forma maravilhosa. Muitas das coisas que a gente vai ler aqui, a gente já estudou, o que eu fico muito feliz, porque já temos uma base. Vai ser um estudo para a gente fazer juntas, tá? Inclusive, vou trazer vocês para ler também. Beleza? Eu não vou ficar lendo tudo sozinho, mas nós vamos ler e comentar. Beleza? Eu vou começar. Como seres humanos, temos um corpo em constante transformação. Um corpo que sente, cresce, se desenvolve e envelhece. Nossa, o meu tá tanto tempo não envelhece. Um corpo em movimento. O meu não se movimenta muito, mas deixa quieto. Um corpo em movimento que segue seu próprio ritmo, sendo afetado pelos impactos que recebe, pelos impactos que ele próprio produz. Nosso corpo gera em nós muito mais do que percepções físicas do meio. Também evoca sentimentos, lembranças e esperanças. Felicidade ou tristeza, dor ou prazer, tudo faz parte dessa experiência chamada vida. É engraçado, né? Meu pai sempre dizia assim, ó, para morrer basta estar vivo. Logo ele que já está morto. Já tá. E aí eu linko 2 coisas. Eu linko essa frase dele com aquela famosa... Sabe assim, quando alguém fala, meu Deus, já fiz 50 anos? Tô velha, não sei o que. Eu sempre falo, bom, feliz daquele que chegou, né? Porque quem não chegou é porque já morreu. E nesse meio tempo, né, entre nascimento e vida, o que acontece é um looping infinito de coisas. E a gente se prepara para chegar do ponto A ao ponto B. E como acontecem coisas, né, que a gente não espera. Tem uma dinâmica que eu até vou fazer esse final de semana com as minhas adolescentes no Clube de Desbravadores. Ah, tu botou o Vitor? Ele entrou no clube, Carol? Carol tá travada para mim. A Bate-Caverna da Carol também tá com sinal fraco. Mas vamos lá. Eu vou fazer um experimento, uma dinâmica com as minhas adolescentes esse final de semana. Opa, deu voz aqui? Agora tu tá se movendo. O Vitor A internet entrou? tá muito ruim. A internet tá horrível, gente. Estamos todos com esse problema. Mas eu não coloquei ele ainda, Cami. Não coloquei. Na verdade, eu já entrei em contato com eles. Até esses dias eu fui deixar eles na escola. Eles chamaram ele. Daí, Vitor, não vais entrar? Mas eu tô tentando, tipo, conversar para ser uma vontade dele, sabe? Não algo que eu... Não obrigue, mas assim, que eu fique botando muita intenção e ele acabe criando uma aversão, sabe? Entende? Eu tô Entendo. conversando com ele sobre isso, assim. É que tá muito boazinha, né? Aqui em casa eu trabalho no regime de ditadura, então vai, pronto, e deita e acabado. Eu sou relativamente boazinha, às vezes eu também me vejo, sério. Mas o clube o Eric ama, então isso eu não preciso obrigá-lo a fazer. Mas aí eu vou fazer uma dinâmica que é assim, a gente pega uma caixa e coloca, eu vou pegar, né? E coloca um monte de cacareco dentro dela. Tipo, cacarecos os mais nada a ver possível. Um sapato, um clips, fruta, qualquer coisa que não tenha um conexo uma com a outra, nexo uma com a outra.
E aí eu peço para uma das meninas contar uma história. A minha sugestão, por sinal, vai ser a história do primeiro beijo delas, porque tem que ser uma história que elas lembrem detalhes, que elas tenham se planejado durante muito tempo. Só que aí, durante a história, eu vou pegando objetos de dentro da caixa e vou mostrando objetos super aleatórios, e elas têm que encaixar na história. Da história que realmente existe, né? Então, estavam não sei aonde e comendo não sei o que, vestindo não sei o que, e de repente eu vou lá e tiro uma banana, uma casca de banana. E ela tem que encaixar, entendeu? Na história. E no fim, a gente vai escolher a melhor história e tal, só que todas elas vão ganhar prêmios. Por quê? Por que que isso é legal? Porque a vida é exatamente isso. A gente planeja o ponto A até o ponto B. E aí, como essa parte já falou, a gente tem sentimentos, lembranças, esperança, dor, tristeza, alegria. São todas coisas que surgem da caixa sem a gente planejar. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Porque a gente não espera. E no final de tudo, não existe a história mais importante do que a outra, uma história melhor do que a outra. História de vida é história de vida. Felicidade ou tristeza, dor ou prazer, tá? Aqui é o marcado, né? Em meio ao turbilhão de eventos e sentimentos que nos impactam, precisamos constantemente tomar decisões. Esse é o não sei vocês, mas eu odeio tomar decisão. Vocês gostam de tomar decisão? Nem para pintar a unha, eu gosto de escolher a cor. Eu peço para manicure. A minha coisa mais maravilhosa que tem é tu não ter que decidir nada, gente. A paz. Né? Eu tô ouvindo um audiobook, engraçado que eu me rendi, porque antes eu detestava, achava ridículo, mas me rendi. Que é sobre a feminilidade. E não é aquele que eu tô lendo, também tô lendo Filha Resplandeça, né? Que é tão demais que eu não quero que ele termine, é super fininho. E esse outro livro é Feminista Sem Saber, o nome. Uma das partes dele fala que justamente Adão, o homem, foi criado para tomar decisões, né? Nós somos criadas para ser auxiliadoras, mas não no patamar abaixo, tanto que é de Eliezer, né, a palavra em hebraico, que é ajudante de Deus, mas a mulher, ela tende a preferir que o homem tome decisões. E a gente foi tão bombardeada pelo feminismo que a gente passou a tomar decisão, assim, passando por cima de qualquer um, sem nem perguntar. Chega uma hora que a gente está tão exausta de tomar decisão que aí a gente não quer nem escolher a cor do esmalte. Não sei vocês, mas eu não aguento mais tomar decisão. Gostaria que não precisasse. Persistir ou desistir de um relacionamento, praticar exercícios ou continuar insatisfeitos com o próprio corpo. Olha eu aqui. Acolher ou desprezar a opinião dos outros. Quando não sabemos como agir diante de uma situação, a atitude mais inteligente que podemos tomar é recorrer a quem pode nos ajudar. E é para isso que existem os amigos, os profissionais, os livros e principalmente Deus. Então vamos para a Bíblia, abrir em Provérbios, capítulo 2. Olha só, é um estudo bilíngue. Capítulo 2 de Provérbios, verso 6. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Quem pode ler pra gente? Provérbios 2. Ah, tá, pergunta. De quem vem a sabedoria e o conhecimento? Dani, tu pode ler Provérbios 2, verso 6? Posso. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Do Senhor, no meu diz, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Eu vou escrever aqui pra gente do Senhor. Existe uma linha teológica, alguns textos da Bíblia, só que eu não sei quais versões, tá? Que trazem o Espírito Santo como a sabedoria. Eu queria saber agora o texto de cabeça, mas eu não sei. Então, como é que vem a sabedoria da parte de Deus? É literalmente o Espírito Santo. Tá todo mundo travada para mim? Não, a Dani piscou. Como é que a gente faz para pedir o Espírito Santo? Alguém já parou para pensar nisso? Não? Se a gente fala assim, bom, para eu tomar boas decisões, para eu ter uma vida com Deus, para eu ter sabedoria,
Eu preciso ter o Espírito Santo. Como é que eu sou batizada pelo Espírito Santo? Eu vou contar um segredo para você. Deixa eu procurar o texto aqui, ó. Não vou achar agora. Mas é através da oração. Não podia ser mais simples, né? De manhã, por exemplo, quando a gente acorda e faz a nossa primeira oração, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é pedir para Deus o Espírito Santo naquele dia. Porque o Espírito Santo é quem nos convence da bondade, da justiça, nos dá discernimento, nos dá coragem, nos livra do mal, de escolher coisas ruins. Então, como é que eu faço para receber a sabedoria e o conhecimento que vem do Senhor, segundo Provérbios 2, verso 6? Pedindo o Espírito Santo. É simples assim. O Espírito Santo se manifesta na gente como? Quando a gente escuta a voz do Espírito Santo nos guiando. Então, a gente tem duas opções. Gritar com a criança, igual eu fiz esse final de semana, ou respirar e falar com mais calma. Se eu tivesse escutado o Espírito Santo, eu não teria gritado com eles. Mas eu escutei quem? A TPM. Então, eu dei as costas para o Espírito Santo. Apesar de ter pedido para ele a companhia e o discernimento, tá vendo como a gente pede, Deus nos dá de bandeja, mas a gente tem que pegar. Difícil é distinguir, né, Camila, quando é a voz do Espírito Santo e quando é a voz do coração. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. É que assim, a gente tem uma mente. Vocês já ouviram falar que a gente pensa como pensa porque os gregos pensaram como pensaram? Já ouviram falar esse provérbio? Então, a gente tem. Como é que eu vou dizer? Não é o background, é a. Quando a gente carrega, como é que fala? A carga. Não é a carga, esqueci a palavra. Mas a gente tende a pensar na voz do Espírito Santo como um sussurro. Sabe filme quando aparece o anjinho do bem e o anjinho do mal? A gente tem isso na nossa cabeça. Não é assim que funciona, na verdade. Quando a gente tem o contato com a palavra de Deus, a gente já tem conhecimento, quando a gente tem contato com a palavra de Deus, pedindo o Espírito Santo, né? A gente já tem conhecimento e discernimento o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Quem nos dá o discernimento do que é certo e do que é errado? O Espírito Santo. Então, quando vem a aprovação, quero gritar com meu filho. Antes de gritar com meu filho, eu já sei que aquilo não é certo. Na hora, é impulso, mas eu sei que não é para eu gritar. Eu não estou dando ouvidos para o Espírito Santo. Coração, Provérbios mesmo fala, Salomão, o coração do homem é enganoso, quer ver? Deixa eu achar aqui o verso. O coração do homem é enganoso. Está em Provérbios, Jeremias, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Não, Provérbios eu quero. Bom, tá dando Jeremias. Tu vai ver a Jeremias, eu tô achando até hoje que é o que deve do teu coração. Aqui, ó, tem duas. Tá, não. Vamos para Jeremias 4, né? O Provérbios 4, ele faz uma citação sobre o coração, né? Mas, ó, Jeremias 17, verso 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por quê? Porque o coração é como se fosse os nossos impulsos mesmo. Então, qual que é o meu impulso? É gritar, a voz do coração. Qual que é a coisa certa a fazer? Respirar e instruir essa criança. Não estou dizendo que é para não brigar com crianças, não estou dizendo que é para não disciplinar crianças, mas é para a gente tratá-los como ser humano, né? Quem é a mãe que não dá louca de vez em quando, entendeu? Para isso vem o perdão. E o Espírito Santo continua nos ensinando, nos instruindo. Aqui, aquele que fez o próximo, esse aqui, tá, tu pode ler pra gente? Tá no mudo. Aquele que lhe fez com tanta complexidade e beleza sabe o que é melhor para você. Além disso, ele entende os seus desafios e está pronto a lhe ajudar a apontar um caminho para seguir.
Além disso, é dele que emana toda a sabedoria para que profissionais entendam cada vez mais sobre o sofrimento mental e sobre as estratégias terapêuticas indicadas para aliviar a dor humana. Eu não sei se vocês se vocês cresceram em ambiente de igreja, conta de vocês, ou se alguém cresceu. Mas eu cresci no ambiente de igreja e olha, sabe aquela veinha, as tia do Zap? Sabe a tia do Zap, né? E os tios do Zap também. Geralmente, quando tinha alguém, há um tempo atrás, com depressão, eles eram, isso é falta de Deus, meu filho. Vai orar mais. Vocês já ouviram falar disso? Já. Então, o que esse texto aqui está dizendo pra gente? Quem que dá o entendimento, o discernimento, a inteligência para os profissionais? Não é o próprio Deus? Por que a gente não vai se consultar com os profissionais, tomar um remédio quando ele é bem indicado, não é mesmo? Tem isso também. Mas os profissionais não nos curam. Isso é importante salientar. Eles são uma ferramenta que o Senhor Deus nos dá através da sabedoria, da inteligência humana que nos tirou do deserto, literalmente, de viver em tendas, para vivermos hoje em casas com internet e poder estudar a Bíblia juntas, de cada uma de um lugar. Então, a gente tem sim que levar em consideração a inteligência que Deus deu para o homem. E quem tiver a possibilidade de se tratar, né, com um terapeuta. Quem não precisa. Hoje em dia, não é mesmo? Meu Deus. Aquele que me... Carol. Meu Deus. Não sabe, né? Meu Deus. Aquele que lhe fez com tanta complexidade e beleza sabe o que é melhor para você. Deus nos fez por dentro e por fora, né? Literalmente. Então, ele sabe o que é melhor. Se a gente compra um ar-condicionado, o ar-condicionado não tá dando certo, tá estragado, tá dando algum... Esses dias o meu ar-condicionado do quarto estragou, começou a pingar pelo lado de dentro. Ai, cara. Eu ia conseguir arrumar? Lógico que não. Tentei? Óbvio que sim. Consegui? Óbvio que não. Eu tive que chamar quem? Tive que chamar o profissional daquela área, certo? Então, Deus é quem nos fez, por dentro e por fora. Ele sabe o que é melhor pra gente. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, e de fato, Dani, escuta o Espírito Santo, pede todos os dias e clama. E é difícil, tá, Dani? Realmente entender o que é a voz do Espírito Santo. Isso é o processo da santificação. Lembra que a gente já estudou? É um processo da santificação. A gente vai amadurecendo no Espírito Santo. E a gente vai ouvindo, vai conseguindo discernir e vai, inclusive, descobrindo quais são os bons terapeutas para a gente, quais são os bons tratamentos, qual é o que nos faz bem de acordo com o que Deus deseja. E aqui eu já quero deixar 2 dicas para vocês. Alguém aqui já ouviu falar dos 8, a Carol já, talvez a Dana também, remédios naturais? Vocês não ouviram falar? Então é Que porque são- as crianças de vocês... Oi? Não, Eu não tenho são as. criança. Ah, não, acho É que não. porque na escola adventista eles vão aprender. Ah, Pode ser que já tenham aprendido, mas não trouxeram isso para casa, tá? Eu vou tá. tentar lembrar os 8 remédios de cabeça. Dormir bem, luz solar, água pura, temperança, alimentação saudável, exercício físico. Tá faltando um. Tá faltando um. Eu falei comer bem, temperança. Falou. Água eu já falei. Água foi o terceiro. Luz solar. Tá faltando um. Pula esse aqui, que eu esqueci agora. E o último é confiança em Deus. Então, uma das coisas que a gente tem que estudar, 8 remédios naturais, para que a gente tenha uma vida de acordo com o que Deus quer pra gente. Outra coisa que eu vou recomendar para vocês. Consultório de família. Aí vocês podem Camila, entrar no ar YouTube. puro. É Ar o puro. Google Isso é aí. ótimo. Entrasse no Google para ver? Entrei. Então vamos lá. Luz solar, água,
ar puro, dormir bem, exercício físico, alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. Agora fora, os 8. Vocês sabem o que é temperança? É tipo calma, sabedoria, alguma coisa nesse sentido? Harmonia, sim. É. Ser paciente, ser calmo. Eu achei que era Prefiro isso. não arriscar. Tô com medo agora. Temperança é a gente saber tirar o que faz mal e colocar e usar com discernimento e sabedoria o que faz bem. Então, por exemplo, quando é meio que equilíbrio. Por exemplo, drogas faz bem? Então, dentro da temperança, eu tenho que tirar drogas. Bebida alcoólica faz bem? Não. Dentro da temperança, eu tiro bebida alcoólica. O que? Torrar no sol do meio-dia faz bem? Não. Tomar água demais faz bem? Porque se afoga. Então, tá vendo? É tanto o equilíbrio do que é bom, como retirar o que faz mal. Isso é temperança. Entendeu? Esses dias eu ouvi essa frase, ela é faz muito sentido. Viver a vida com equilíbrio diz respeito a viver a vida com equilíbrio no que é bom. A gente nunca equilibra o que é bom e o que é ruim. Isso não existe. Tu tira tudo o que é ruim e vive uma vida de equilíbrio dentro do que é bom. Para não ser fanático dentro do que é bom, tu é uma pessoa equilibrada, entendeu? Isso é temperança. Beleza. Carol, você. Anotaram as 2 dicas aqui? Eu tô anotando. Eu também. Consultório de família, né? Isso, consultório de família NT. É no Que é isso, YouTube, é assim que escreve. Ah, tá. É um programa. Os últimos, acho que 6 programas eu já assisti mais de uma vez, porque são fenomenais. Tem um sobre bipolaridade, tem sobre ansiedade. Os mais recentes, sabe? São muito bons, mesmo. E é com a Darley Alves, que é uma pessoa excepcional, ela é terapeuta de família e tudo mais. E os 8 remédios naturais, depois eu vou mandar para vocês, é foto de um livro de criança que explica os 8 remédios naturais. Na verdade, tem de criança, juvenil e de adolescente. É muito bom. E já tem um aqui, peraí, ó. Deixa eu pegar um aqui. Essa mulher, ela é uma enciclopédia. Ela olhou pro lado, ela tem um negócio para mostrar para nós. E isso que ela nem está no closet dela. Não. Esse aqui foi o que eu li, ó. Não sei se dá para ler ou se está espelhado. A Ciência do Bom Viver. E eu gostei tanto que eu comprei a versão nova para combinar com o meu... Peraí, tá... Não vai dar. A versão nova tá até coisinha ainda. Mas adorei essa aí, bem minimalista. Porque a coleção nova dessa autora aqui, atualizada, ela tá assim minimalista, achei super chique. Os meus livros velhos dela, eu tô tudo mudando para esse modelo. Mas gente... Sobre o que é esse aí? A Ciência do Bom Viver. É sobre os 8 remédios naturais. Ah, tá. Vocês não vão abrir um livro sobre nutrição, entendeu? Ele vai falar sobre o nosso equilíbrio, do que é bom. Para vocês terem noção, esse livro ele foi escrito no século XIX, 1800, no século XIX. Já no primeiro capítulo, se eu não me engano, fala muito sobre oração também. Eu marquei aqui, mas eu não sei onde é que está. Já nos primeiros capítulos fala sobre doenças psicossomáticas, lógico que não está com esse nome, mas no século XIX, eu não sei se há 10 anos atrás falava sobre doença psicossomática, que a gente adoece a mente, depressão, ansiedade, todas essas coisas, e isso reflete para o nosso corpo. Tanto que quando a pessoa tem depressão... Oi? Bem à frente da época falar sobre isso. Extremamente. E é uma autora que ela não terminou a escola, porque ela teve um acidente, uma menina, quando ela tinha 9 anos, jogou 9 ou 16? 9. Jogou uma pedra no rosto dela, e ela, se tivesse UTI, ela teria ido para UTI, né? Mas logicamente não tinha no século XIX. E ela teve que parar de ir para a escola, perdeu o dente, ficou em coma durante dias, e ela foi inspirada por Deus. E, gente, sensacional. É uma das, se não é a mais, é uma das autoras mais traduzidas do mundo. E tem o livro, tem só que numa versão um pouco mais antiga, assim, as palavras mais antigas, né, mais rebuscadas, digamos.
ao vivo não, é de graça no aplicativo dela. Eu vou mostrar para vocês. Já falei algumas vezes sobre esse... Aqui, ó. Vou até mostrar, nossa, como tá moderno esse nosso estudo. Uhum. E.G. White, Ellen Gold White, Writings. Esse é o aplicativo, tá? E aqui em todas as coleções tem todos os livros dela, incluindo esse, quer ver? A Ciência do Bom Viver aqui. Não vou conseguir mostrar para vocês, mas vocês estão vendo, né? O terceiro e o quarto condensado. A minha versão é o condensado, tá? Fica a dica. Tem muita gente que tem nossa, porque eu sou adventista, vocês sabem, tem gente que acha que os adventistas idolatram essa mulher, mas não tem nada a ver mesmo. É como, tipo, Spurgeon, e eu direto falo de Spurgeon para vocês, C.S. Lewis no Instagram, falo muito, como Billy Graham e assim por diante. Então, é mais uma autora inspirada, tá? Mas é muito legal mesmo esse livro, A Ciência do Bom Viver, vale muito a pena, muito a pena. Mas vamos lá. Carolzinha, assim como o avanço da ciência, lê aí para nós. Ok. Assim como com o avanço da ciência, aumentam as informações disponíveis sobre a origem de muitas doenças mentais. Depressão, ansiedade, estresse e muitas outras psicopatologias têm sido bem descritas, e os melhores tratamentos disseminados. Sabemos que a origem das doenças mentais está na forma que o cérebro percebe os estímulos que recebe e, consequentemente, reage a eles. Este órgão incrível pesa aproximadamente 2% do seu peso corporal, mas consome 20% do seu oxigênio do sangue e 25% da glicose do organismo. Apesar de ter menos de 2 kg, é formado por mais de 80 bilhões de células nervosas e desempenha um papel imprescindível do bem-estar do nosso organismo. Agora segura o coração que eu vou pegar outra coisa. Não é um livro dessa vez, calma. Eu tô falando. Eu vou pegar um cérebro. Não, de verdade. É verdade? Gente, ela tem um cérebro. Não de verdade. Calma, eu não sou tão louca. Já tive acesso, mas eu achei meio nojento trazer esse treco pra dentro de casa. Eu ia... Tem aqui um crânio. apavorada. Dani, tu quer falar alguma coisa? Tu tá achando esquisito eu ter um crânio em casa? Não. Mas olha só que legal. Aqui no crânio, eu vou... Se ele não tava morto, agora morreu. A gente abre... Esse trequinho aqui é o cérebro, né? Sim. Aqui na frente tá o nosso lóbulo pré-frontal. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, certo? No lóbulo pré-frontal é onde a gente toma as decisões. Por exemplo, com 25 anos... É aí que a minha cabeça dói. Exatamente. Por isso que a gente sente dor de cabeça aqui quando a gente está estressado. É exatamente isso. Ainda mais advogada, coitada. É aqui que passa a ideia de matar aquele cliente. Não, tô brincando. Ó, o pecado. Sabia que com menos de 25 anos essa parte do nosso cérebro ainda não está formada? Ah, por isso. Sabia. Tenho 23 ainda. É sério, por isso que até os 25 anos, a gente estava conversando sobre isso quinta-feira, Carol, a gente toma decisões por impulso, né? Super por impulso. O céu é o limite. E aí, a partir dos 25 anos, a gente começa a ter o quê? Discernimento. Um pouquinho de depressão também. Graças a Deus, né? Meu Deus. E, cara, cada partezinha desse bichinho aqui, ó, eu não sou neurocientista, não entendo muito bem de cérebro, mas cada partezinha desse trequinho aqui, ó, ele serve para alguma coisa. Claro, ele é cinza, né? Ele não é dessa cor, ele só tá todo colorido pra gente ver. E as nossas emoções, sabia que até hoje não se descobriu onde é que... As emoções não. As nossas memórias. Até hoje não foi descoberto em que parte do cérebro que é guardada as nossas memórias. Sério? O que se sabe, o que se sabe é que tem uma região, se eu não me engano, é no meio, assim em cima, mas eu não vou dizer que é de certeza, que toda vez que a gente precisa, passa por ali. A gente resgata meio que por ali, sabe? Mas não se sabe até hoje onde as memórias são guardadas. Isso é muito incrível. Tem noção de quanta coisa ainda dá, ainda vai precisar. Olha só, ele abre.
descobri uma coisa também. Ó, por dentro, que legal. Eu acho que até no céu, a gente ainda, quando a gente vai para o céu, a gente ainda vai estar descobrindo coisas, aprendendo. Eu tenho 100% de certeza absoluta. Mas sobre o cérebro é uma das coisas que eu mais quero aprender. Aí olha só a quantidade de terminações nervosas dentro do crânio. Muito legal, né? E é aqui, minha gente, que dá essa treta toda da ansiedade, da depressão. E aí a gente tem um sentimento aqui em algum lugar, a gente pensa uma coisa ruim sobre a gente aqui em algum lugar, e aí dá o quê? Dá dor de barriga, trava a coluna, dá aquela dor no ciático. Isso são doenças psicossomáticas. Que esse trequinho desse tamanho, em relação ao nosso corpo todo, manda. Por isso que ele precisa de muito oxigênio e muita água, não é mesmo? Mas vamos lá. Sabendo de todas essas coisas, que esse menos de 2 quilos aqui tem 80 bilhões de células nervosas, sendo que os neurônios não são as células em maior quantidade no cérebro, e ainda tem isso. Com o que o salmista Davi fica admirado? Em Salmos 139, verso 14. Lê pra gente. Salmo 139. Eu? Quem? Tu, Thay. Tu, mas peraí que eu ainda não achei. Calma aí que a instrutora ainda não achou. Eu também não. Então a gente espera. Salmo 139, verso 4, tá? Achei. Eu também achei. 14? Isso. Verso 14. Salmo 139, verso 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Que lindo. A minha versão fala assim, ó. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E a versão da Thay fala modo assombroso, né? Uhum. É muito lindo. Imagina Davi vivendo nos nossos dias, né? Sabendo que dá para ir num lugar, numa exposição de corpo humano. Vocês já viram um corpo humano fatiado? Eu já. Cara, é fiz muito farmácia, tu doido. acredita? Um Tu ano. fez farmácia? Um ano. É só a gente descobrindo, não tem nada a ver contigo, tu tá ligado, né? Não, nada a ver. Nada a ver. Eu A não ser passava que mal fosse fazer toda a umas vida. coisas hialurônicas. Toda a vida eu chegava Imagina. em casa ruim. Toda a vida. Peraí, professor, deixa eu dar uma vomitadinha aqui. Tipo, era assim, eu não conseguia respirar em cima daquilo, sabe? Tipo, terrível. Uhum. Não, mas daí esse aí é muito nojento, amiga. Não. Esse daí, nas faculdades, não é legal, não. Mas tem uns que são bonitos, sabe? Que eles fazem para exposição, para turista ver. Não, gente, é bonito. É nojento, bonito. eu falando. Não, mas é bonito porque tu vê a maravilhosidade do corpo, né? Porque eu fiquei pensando, aí se não na tu vê ali que, faculdade tipo, aonde? Deus é muito maravilhoso de fazer um negócio ali, né? O que, Dani? Assim, Eu se fiquei não na pensando, faculdade, se não na onde? faculdade aonde? Que ela veria um Não, corpo mas ó, fatiado. não Fiquei fatia meio com ninguém. medo. Porém, tem uma exposição que vocês podem procurar. Exposição. E agora como é que é aqui? Mas tem exposição de corpos fatiados, dá para procurar assim, que eles são meio que itinerante. Eu assisti lá, visitei em Nova York com os meus pais, meu pai ainda estava lá. Gente, é muito massa. E aí, nos últimos anos, quando eu vou para a feira hospitalar, ia, né, para expor para a empresa, sempre, como é feira hospitalar, tem aqueles estandes que vendem o corpo de borracha para que tenha nas clínicas, nos hospitais, para os estudantes, eles possam, né, ver cada partezinha do corpo, mas também tem de gente de verdade. Eles Aí eu vi, alugam. dá para alugar, só que lá tá só para exposição, mas tu pode comprar. Aí é uma empresa que vende para clínicas e hospitais, enfim, Mas sabe? é meio curioso, né? Tipo, o que trabalha com que? Eu vendo corpo fatiado. Tira o catálogo disso.
Eu fico imaginando o filho da pessoa na escola. E qual é a profissão do seu pai? Ele vende Pior corpo do que fatiado. Pior do que vender corpo fatiado é dizer que ele é a pessoa que fatia os corpos. Não, cara, é muito estranho. Não, eu não fazia ideia que isso existia, tava falando sério? Existe, é muito legal. Aí também tem os fetos, né, em todas as semanas, tu consegue ver, daí tem sempre o pulmão. O pulmão, eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem no corpo humano, que ele é uma árvore, né, de cabeça para baixo. É linda. Aí tem o pulmão saudável, tem o pulmão doente, tem o cérebro saudável, tem o cérebro doente. 15 ml. Tá na hora da Bela tomar um antibiótico. Enfim, mas é bem legal. Eu nem sei por que eu falei isso. Ah, tá, por causa do Davi aqui, salmista. Sem ter esse conhecimento dessas coisas, ele já se admirava. Pode ver que no verso 4, ele fala assim, ó, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ele tem eu acho, assim, né, na minha visão, ele tem uma visão meio... como é que é a palavra... quando tá nos primórdios, assim... Ah, não sei. Mas uma noção meio embaraçada ainda de entender que a palavra, a frase, ela é formada num lugar que cabeça, que coração, ele não sabia na época, não se tinha esse discernimento, talvez, até sair da boca, sabe assim? Que as ideias, eram concluídas em algum lugar. E aí elas vinham para a boca, e nesse lugar que a gente sabe hoje que está no cérebro, não sei em que parte do cérebro, mas Deus já conhece, e Deus já sabe a intenção, e ele fica admirado que como é que pode uma pessoa que é desse tamanho já ter sido um bebê, que já teve dentro da barriga de uma mãe, que já teve dentro do saco do pai. Mas é surreal. É surreal? É muito surreal, cara, isso. Fala, filho. Ó, já teve dentro do saco do meu marido. Cara, como A faz? minha, Como a minha faz? oração, a minha oração foi atendida, viu? O estudo está sendo bem alegre. Ai, deixa eu pegar até um moleque aqui também. Vamos lá. O cérebro é incrível. Não tem ar-condicionado aqui nessa parte, daí eu tô usando o método antigo. O cérebro é incrível. Suas capacidades são investigadas pelos cientistas e estamos longe de desvendar todos os seus mistérios. Você sabia que o cérebro da mulher cresce após o parto? Imagino, né? O que não cresce depois do parto? Cresce. Isso mesmo, de maneira discreta, mudanças hormonais que ocorrem após o nascimento do bebê são responsáveis pela alteração anatômica observada em regiões envolvidas com raciocínio, motivação e emoção. A parte da emoção deve estar uma loucura, né, na hora. Deve estar assim, ó, cresce baixo. E nunca mais volta, né? Ah, não. Acho que só aumenta, né, porque o filho aumenta. cresce, aumenta a preocupação. As principais áreas alteradas são hipocampo, aprendizagem e memória, hipotálamo. Eu queria saber onde essas partes ficam, gente. Eu sabia, eu juro que eu sabia, mas eu não lembro mais. Hipotálamo, área associada com motivação e sentimento maternal. Substância negra e amígdala, recompensa e processamento emocional. A amígdala não está no pescoço. Tá bem? Tá vendo que está escrito amígdala aqui, ó? Substância negra e amígdala. A amígdala é uma parte do nosso cérebro. O que temos no nosso pescoço, vocês vão ficar impressionadas comigo agora, tá? Mas eu vou ter que dizer. O que fica no nosso pescoço são tonsilas palatinas. Não, gente. Sim, aprendi isso com a doutora Rosana Alves. Sério. A Camila parece a minha avó quando tirava a Barça. Ô, vó, o que é isso? Daí ela vinha com aquela Barça. Eu falei isso hoje pro meu filho, ó, tu tinha que aproveitar que tua mãe é uma Barça dentro de Barça, por quê? Não é o Google, porque o Google é coisa de novo, né? Barça porque é velha. Exato. Tipo isso. Lobo parietal, que tem a ver com a integração sensorial. E o córtex pré-frontal, raciocínio e tomada de decisão, que é exatamente onde dói. Tais alterações... Quer dizer, o que sobrou? Mais nada? Não sobrou mais nada? Mudou tudo no cérebro? Sobrou uma Tais parte alterações... que não serve para nada.
que ninguém sabe que existe ainda. A parte que... Nada, eu ia falar besteira. Tais alterações conferem à mulher melhor capacidade para cuidar do bebê que acabou de chegar ao mundo. Não é incrível? Muito. Esse bem que eu acho que o do homem deve crescer também. Para pensar que agora ele tem que aturar a mulher no puerpério. Deve crescer alguma coisa. Não é fácil. Ó, lá vem mais 2. Vamos passar mais 2 aqui por trás. É bem certo. Te amo. Vai dormir? Boa noite. Glória a Deus. É com Deus. Uma das... Aqui, ó. Não, peraí, eu já tô lendo muito. Quem que vai ler agora? Quem que não leu ainda? Pegou a professora. A Dani. A Dani. Como assim? Eu já li, gente. Não, leu muito pouco. Não, muito Lê mais pouco. um pouco, então. Uma das funções mais incríveis do cérebro é a capacidade de analisar uma situação, mesmo que complexa, e tomar uma decisão que resultará em benefícios e felicidade. Receber Aí, informações para. Tem tudo a ver contigo isso aqui, Dani. Caraca, olha o que a advogada acabou de ler. Continua, Ai, amiga. Camila. Receber informações corretas é essencial para aumentar as chances de acertar. Pronto, essa já não é mais a minha parte. Confiar em Deus Porque depende do cliente, no caso. Confiar em Deus é indispensável para alcançar a felicidade, mesmo que em meio às dificuldades da vida. É verdade. Porque as treta vem, né, gente? As treta vem. Mas o que é mais fácil? A gente passar pela treta com Deus ou sem Deus? Com Deus, né? Porque senão a gente nem passa. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse PDF dá para a gente baixar para ler? É um livro, né? Sim. Eu vou mandar o PDF para vocês lá no grupo. Tá bom. É que eu quero manter suspense. Tá. Ai, gente, mas vamos combinar. Já que já tem perrengue mesmo para passar, então vamos passar com Jesus, né? Fica mais leve. Bem mais fácil. Qual elemento constitui uma peça-chave para o bem-estar do indivíduo? Essa eu quero ver. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 10, verso 52. Segundo Evangelho Sinótico. 10. Nossa. Essa Bíblia aqui é nova, tá tudo grudado. É uma Bíblia que tá para minha coleção mesmo, porque ela é muito bonitinha. 10, verso 52. Eu tô em Mateus, que bicha. Calma, não te... Não, eu mesmo. Tá, uma de cada vez. Qual elemento constitui uma peça-chave para o bem-estar do indivíduo? Cai. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Se vocês subirem, vocês vão ver fé. Vocês vão ver que é sobre o cego Bartimeu, a história, né? O cego Bartimeu recupera a visão, lá no verso 46. O cego Bartimeu, deixa eu ver uma coisa. Bartimeu que era cego, estava sentado. Eu não sei se Bartimeu era cego de nascença. Mas, se vocês lerem a história dele, vocês vão ver que ele estava sentado à beira da estrada, porque o que tinha para ele trabalhar? Nada, né? Ele tinha que ser pedinte, porque nesse tempo aqui as pessoas acreditavam que as injúrias, as doenças eram castigos de Deus. Então, se alguém teve um pecado muito feio, esse alguém vai pagar com alguma doença no corpo, principalmente visível, que é para as outras pessoas saberem que ele é pecador. Umas ideias que eu não sei de onde é que eles tiravam, mas o fato é que quando ele soube que Jesus estava passando por ali, olha o que o verso 47 diz, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui que ele demonstra fé, porque em seguida as pessoas mandam ele falar baixo, ele parar de gritar, não atrapalha Jesus. E ele ficou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era diferente. A Bíblia não fala se ele sabia que Jesus era Deus. Eu não sei dizer se ele tinha noção que Jesus era o Messias, mas ele tinha fé que aquele que ele ouviu falar, que talvez era o prometido, ou aquele
diferente, aquele profeta, não sei, ele poderia curá-lo. Ele não viu ninguém sendo curado. Ele talvez ouviu falar, mas entre ouvir falar e ver, bom, ele era cego, né? Óbvio que ele não ia ter visto. E aí depois, quando Jesus manda trazer ele, ou dá, Jesus parou e disse, chamem-no. Ele vai lá e pergunta, o que você quer que eu faça? Verso 51. E aí, perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Ele não fala assim, então, eu ouvi falar que tu curou umas paradas aí, uma galera, você sabe assim? Eu ouvi falar que tu faz umas coisas diferentonas. Não, ele falou, mestre, eu quero ver. Ele tinha fé que Jesus, filho de Davi, poderia fazê-lo voltar a enxergar. É fé. Tem uma música que diz buraco escuro. A fé é botar o pé no buraco escuro. Agora, João 7, verso 38. João, eu estou em 6. João 7, verso 38. Carolzinha. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim. Então, a nossa resposta é qual elemento que constitui a peça-chave para o bem-estar do indivíduo? Fé. A fé. Travou tudo aí para vocês? Não. Tá aparecendo? Pronto. A fé. Então, eu posso estar doente, posso estar com uma boa equipe de médicos, de terapeuta, de tratamento de droga também, mas se eu não tiver fé, provavelmente não vou ser curado. Nem que seja fé no medicamento e na equipe no tratamento. Mas a fé, a gente sabe que ela é necessária. Não é mesmo? A espiritualidade é considerada a peça importante para o bem-estar do indivíduo. A fé em Deus traz inúmeros benefícios. Isso é ciência. A fé em Deus, nossa. Mesmo que o tema seja complexo e gere acaloradas discussões, a fé ocupa um lugar importante no cotidiano, gerando qualidade de vida. A fé confere ao ser humano a capacidade de enfrentar bravamente os problemas sem perder a esperança. Eu penso na Michelle na mesma hora, né? A Michelle não perde a esperança, não perde, é uma guria assim com uma fé, nossa impressionante. É incrível. Ela traz paz interior, sentido à vida e alívio aos problemas emocionais. E muitas vezes, inclusive, resolve esses problemas emocionais. Enfim, a fé está intimamente ligada à felicidade. Por ser uma experiência complexa, a espiritualidade ativa muitas partes do cérebro. Eu lembrei de uma coisa, mas vamos lá. Regiões envolvidas com o alívio da dor, o prazer, o altruísmo, são atividades nas experiências espirituais. O lobo parietal direito, região um pouco acima da orelha, então deve ser isso aqui, ó. Partezinha, o lobo parietal direito. Está envolvido com a crença no poder divino. É interessante notar que essa mesma região diminui o foco em nós mesmos, permitindo que pensemos no bem-estar dos outros. Então, quanto mais eu desenvolvo essa parte, quanto mais eu tenho a minha vida espiritual aumentada, e com isso, essa parte do cérebro também, menos egoísta eu sou. Uma coisa liga a outra. Isso é muito incrível. Sabe que eu estava vendo uma palestra, um vídeo esses dias que fala que, sabe quando a pessoa está drogada e ela tem visões muito loucas, tipo o Batman, o Homem-Aranha, coisas muito loucas. A região que está em movimento nesse momento é a mesma região do lobo parietal. É a mesma região que está em movimento quando é ativado o poder divino. Agora, cara, o capeta ele é muito safado. Né? O capeta é muito safado. Ele inventou uma coisa hiper negativa, extremamente mortal, que mexe com a mesma região do cérebro em que Deus se comunica com a gente. Isso é o cúmulo da audácia.
Se isso não fosse um estudo, daria outra palavra. Mas eu vou me controlar. Isso é, uxi. Número 4. O que é inevitável enfrentar em um mundo de pecado? Agora, cada uma de vocês vai ler um verso. Salmo 6, verso 7. Quem que foi a última que leu? Foi a Carol, né? Então, a Thay. Salmo 6, verso 7. Peraí, Thay. Uhum. Peraí, que eu ainda estou na misericórdia. Salmo 6. Eu estou no amém, já achei. Salmo Amém. 6. Deixa eu só fazer a pergunta de novo para agora ler e fazer sentido. O que é inevitável enfrentar em um mundo de pecado? De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Não tem jeito, é o que o pecado traz pra gente. Desde o momento em que eles caíram e a gente escolhe cair todos os dias, né? Dani, João 16, verso 33. Meu Deus, eu me atrapalho com esses joões da vida. Ah, é o Evangelho de João. Quarto 16, 33. quarto livro do Novo Testamento, saiu. O que eu faço Ah, agora? obrigada! O que Posso foi? ler? Peraí que ainda não achei. Eu fui escrever aqui. João 16, Misericórdia. todo mundo tá louco. Verso 33, pode ler. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E se vocês voltarem um pouquinho, olha só, né? Casa muito. Esse capítulo 16 de João fala sobre a obra do Espírito Santo. Lembra que é bem o que a gente começou falando? Uhum. E quem que traz então a paz? O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo no mundo de pecado, tudo que a gente tem é tristeza. Carolzinha, 1 Pedro, agora 1 Pedro tá lá no finalzinho. Aqueles livros que são tudo grudado um no outro, que vem um pouquinho antes de Apocalipse. Capítulo 5, né? Capítulo 5, verso 10. Uhum. Peraí, que eu não achei ainda. 1 Pedro. Cara, como é diferente a gente pegar uma Bíblia que não é do dia a dia. 5, verso 10. É diferente, né? Pode. Muito. Tá. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. 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 Apesar da Sabe uma tristeza. coisa... Desculpa. Pode falar, Uma nega, coisa que pode me falar. chamou muita atenção que quando estava lendo da questão que tu fez o comparativo ali, que era a mesma região do cérebro. O meu pai, ele era uma pessoa, a Dani conheceu ele. Ele era uma pessoa de muita fé, e ele não tinha medo de absolutamente nada. Tanto é que a gente conversava muito sobre a morte, ele era muito tranquilo, assim. Ele tinha certeza para onde ele ia, ele tinha certeza para... Era muito lindo. Mas o meu pai, ele era alcoólatra. Ele tinha parado de beber quando ele faleceu, fazia 14 anos. E ele era uma pessoa que depois que ele teve toda a conversão dele, assim, que ele se converteu, ele era uma pessoa totalmente... ele tinha a vida dele voltada para ajudar o próximo. Era como se ele não fizesse nada para ele. Era fora Fora da curva. qualquer padrão. Sim, assim, era... Inclusive, eu cobrava muito dele a falta dele, porque ele estava sempre nesse altruísmo mesmo, assim, de fazer para o outro, sabe? De que pessoas precisavam da ajuda dele, assim. Daí tu leu isso, eu tô toda arrepiada. Porque realmente me veio muito ele, assim, forte na mente. Até a imagem descreve, né, Carol?
Até a imagem descreve. Depois eu vou mandar uma foto no grupo, até a imagem descreve. Vou querer ver. Foi a última Que foto que incrível bateram isso, dele. né? Uhum. Por isso que Filipenses fala, eu acho que é Filipenses, né? Que a fé sem obras não é nada, é morta. Porque se de fato, eu estou fazendo essa conjectura agora, se de fato a gente tem fé em Deus, se de fato a gente desenvolve nossa vida espiritual, não tem como nós não trabalharmos em prol da outra pessoa. É isso. Por isso que a fé sem obras é vazia. Mas não faz sentido, né? Não faz sentido ser só para ti, ou só voltado, né, para tua vida, especificamente. Nossa, isso é bem profundo. Uhum. Para pensar, e aqui tá, não é plano de Deus que soframos. Ele mesmo disse que é necessário vivermos livre das emoções prejudiciais. O plano dele é que tenhamos vida e vida em abundância. João 10, verso 10. Jesus disse ainda que não deseja que andemos ansiosos. Mateus 6, 25 a 27. Mas não disse que deveríamos nos livrar sozinhos deste transtorno. Amém. Ao contrário, ele enfatiza a importância da conexão com Deus e com os semelhantes, mostrando como isso é essencial para a felicidade e para a saúde. Assim, o convite que lhe fazemos é para reconhecer alguns sintomas do prejuízo emocional e, quando necessário, procurar ajuda. Acima de tudo, reforçar em você a importância da confiança em um Deus que ele criou e quer lhe ver feliz. Se a gente já quer ver nossos filhos felizes, imagina Deus, né? Olhando pra gente. Minha decisão. E esse é o fim mesmo. Não, primeiro aqui, ó. Mesmo a espiritualidade desempenhando um papel fundamental para a saúde física e emocional do indivíduo, não significa que as pessoas ligadas a ela não sofrerão. Bom, isso a gente pode ver, né, em Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Bíblia não diz que a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte, mas que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então, o sofrimento é inerente ao ser humano e em algum momento da vida qualquer um pode enfrentar alguma doença. As próprias religiões reconhecem que todos podem sofrer e que a religião deve oferecer suporte necessário para esses momentos de dor. Muitos acreditam que os distúrbios emocionais não combinam com confiança em Deus. Olha o que a gente falou, né? Existem ainda aqueles que afirmam ser o sofrimento psíquico uma contundente evidência de falta de fé. Aí é muita ignorância. Convido aqueles que pensam assim a refletirem nas inúmeras histórias apresentadas na Bíblia que confrontam tais pensamentos. As patologias físicas, inúmeras, vamos ver. Temos Elias, que pediu para morrer. A gente teve Jonas, que chegou a se jogar no mar. Jesus, o próprio Jesus, né, ele chegou a suar gotas de sangue, ele, por um momento de ansiedade, de contrição, de tristeza profunda, suou gota de sangue, gente, isso assim é o ápice. Eu tenho um tio que ele foi deportado, mas antes de ele ser deportado da Inglaterra, isso deve fazer uns 20 anos já, eles enfiaram ele lá num camburão, como se ele fosse um prisioneiro, assim, sabe? Tá? Que ele estava fazendo uma coisa extremamente errada, que era tentar entrar no país de forma ilegal. Mas assim, como se ele fosse um assassino. Ele ficou num nível de estresse e ansiedade tão grande que ele suou sangue. Meu Deus. Isso existe, real, assim. As patologias físicas e emocionais têm acompanhado a história da raça humana, após a desobediência de Adão e Eva. Desde então, o Criador tem usado de diferentes estratégias para curar a dor humana. Uma estratégia para cada caso, um remédio para cada dor, sempre com o intuito de aliviar as consequências deletérias do pecado sobre nós. E aí a minha decisão. Nesse estudo, aprendi que, embora eu seja uma criação maravilhosa de Deus, o sofrimento e as aflições fazem parte da vida neste contexto de pecado. No entanto, compreendendo que Deus está trabalhando em minha vida para me restaurar, compreendo, né? Compreendo que Deus está trabalhando em minha vida para me restaurar. Caso eu perceba sintomas do prejuízo emocional, quero continuar confiando em Deus e certamente procurarei ajuda. Eu já vou marcar o meu sim aqui. Vocês podem marcar o sim de vocês depois.
quando eu mandar o estudo para vocês. Nossa, E aí, muito bom gente? isso. Adorei. Uhum. Fico feliz. Quem que hoje em dia não passa por uma doença assim, né? Se não uma patologia de fato, mas momentos depressivos, momentos ansiosos, momentos de tribulação, dificuldade, às vezes, na criação dos filhos, dificuldade esporádica no relacionamento conjugal, dificuldade no relacionamento com colegas de trabalho, conhecidos, amigos, enfim. E às vezes a gente não tem nada disso, mas algum conhecido, alguma pessoa próxima já tem, né? Então a gente precisa ter noção para poder dar suporte para essas pessoas também. E a gente sofre também, né? Quando Sofre, né? são pessoas. Sofre. Gente, eu quero abrir aqui, já que a gente acabou, para que vocês façam pedido de oração, se alguém tiver algum comentário extra. Eu quero fazer um pedido Por favor, Thay. para minha avó, que está bem vulnerável, sensível, com a saúde bem debilitada, e ela mora lá no interior de São Paulo. Eu tenho uma gratidão e um amor muito grande por ela, então estou sofrendo essa distância e agora no final do mês eu vou para lá, mas ela que me apresentou Jesus. Então eu quero rezar para que Deus tenha misericórdia dela e que ele faça o que achar melhor da saúde, né, do corpo glorificado e em tudo que a gente puder mandar. Como é que é o nome dela, Thay? Vera Martins. Vera. Ó, parente do meu marido. Somos tudo Martins. Mais alguém? Eu quero pedir uma oração para minha madrinha. Ela teve câncer já há uns 15 anos e agora, no último mês, ela descobriu que voltou. E ela, Soraya. E ela, além de tudo, já estava numa fase estava bem debilitada emocionalmente. E aí, isso é difícil de qualquer forma, né? Mas quando tu já tá debilitada emocionalmente, tu Mas torna mais... é o que a gente acabou de falar, né? Exatamente. É muito mais... Que a gente acabou de estudar, né? As emoções psicossomáticas. Uhum. Meu Deus do céu. Essa doença é uma desgraça, né? E bem jovem, 45 anos, bem jovem. Nossa, a minha idade. Muito nova, meu Deus. E vou aproveitar o ensejo para pedir por saúde também, que faz 2 semanas que a gente está pelejando aqui em casa já. A gente nem sabe se é gripe ou enfim, o que que é. Mas está demorando para passar, então, para que seja restaurado. Amém. O Davi também tá assim? Tá. Dá aquela passadinha básica na clínica de imagem, faz uma radiografia desse pulmão. Até isso é uma coisa que me Principalmente preocupa, porque ele já teve pneumonia, mas há um tempo atrás, né, 1 ano atrás, mas de qualquer forma a gente já está usando toda a medicação que foi usada naquela época para isso. É que é tão Então, comum, né? Eu tenho visto tantas pessoas com diagnóstico de pneumonia. E como tá atacando criança, né? Discreto. é isso. Mas também, enfim, o menino da Dani tem 3 aninhos, a minha menina tem 4 aninhos. Eles não têm imunidade pronta ainda para estar na escola, né? Verdade. É obrigado aí. Uhum. Desgraça. Então tá, e vamos orar também pela Tanise. Não tiveram. Eu não sei que eu ia falar isso agora. Camila. Né? Aproveitando. Uhum.
Eu vou morar, gente, eu não sei se ela tá passando por alguma tribulação, uma coisa eu tenho sentido ela, assim, muito Eu acho introvertida no que é mais sentido para esclarecimento triste. dela mesmo, assim, sabe? Acho que é mais Uhum. para Se encontrar. isso. Então tá bom, a Denise também já passou por bastante coisa na vida dela, coitada. Gente, vamos orar então para finalizar? Foi uma bênção, amei esse estudo com vocês. Eu vou mandar exatamente esse PDF aqui que já está rabiscado para vocês, já tem os pedidos ali de oração também. Tá bem? Vamos orar. Thay, quer concluir então com a oração também, por favor? Pode ser. Pai amado, te agradecemos por esse momento tão rico, de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, pela vida dessa autora que com tanta simplicidade conseguiu extrair da tua palavra as nossas doenças emocionais, os nossos sentimentos e principalmente a cura deles. Queremos pedir em especial pela saúde da Dona Vera, pela saúde da Soraya, pela saúde e a restauração da saúde da Dani e do Davi e pela saúde emocional da Tanise. Obrigada, Senhor, porque tu tens erguido os teus anjos sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família, sobre os nossos anseios e sobre os nossos projetos. Te louvamos, te agradecemos, que a gente tenha uma noite de sono tranquila, restauradora, na tua presença, debaixo das tuas asas, e que aquelas que não puderam estar conosco presencialmente hoje aqui, também sintam-se abençoadas e guardadas por ti. Mais uma vez, Senhor, obrigada pela vida da Camila, por toda a sabedoria, por todo o conhecimento, e principalmente por toda a leveza e toda a alegria com que ela passa a tua palavra e o teu livro. Pedimos que o Senhor nos dê paz, nos ensine a entregarmos os nossos anseios, os nossos medos e toda a preocupação que o mundo hoje gera em nós, e que a gente saiba todos os dias, Pai, te entregar nos teus braços e fazermos aquilo que tu nos pediu, que é sermos filhos honrados e filhas amadas. É o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente não comentou, mas eu vou até deixar anotado. Já tá todo mundo orando também, né? Mas pela Michelle. Ah, sim, eu lembrei nela o tempo todo. Pelo Heitor também. E quem puder, e lembrar também, a dela já tá melhorando, mas depois do que acaba o ciclo de antibiótico, a imunidade dela ainda vai estar baixinha, ela vai ter que voltar para a escola, né? Então que, em nome de Jesus, eu não pegue mais nenhuma pereba. Amém. Gente, fiquem bem, tá? Dani, melhoras, nega. Obrigada. E Jesus, olha, cuide de vocês, porque nada